Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do CFPX. Tudo bem, pessoal? Estamos aí, mais uma vez, dando continuidade, né, às nossas aulas de alinhamento de máquinas rotativas, ok? Então, estamos aí, né, na nossa terceira aula, né, e vamos prosseguir aí com algumas, né, orientações para a parte, né, básica do curso, tá? Abordando um pouco da terminologia e dos conceitos de alinhamento de máquinas, tá? Preparando vocês para uma parte mais prática, mais específica, beleza? Bem, sejam bem-vindos ao nosso canal, tá? Desde já aí, né? Fiquem à vontade para compartilhar, né? Essa aula, né? Para vocês, né? Que desejam aí, tá? Deixem o seu like aí no nosso canal, ok? Comentem aí seu boa noite aí no nosso chat online, tá bom? Vamos lá para a nossa aula? Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, tá? Vamos recapitular um pouquinho do que vimos na aula passada, tá? E depois vamos abordar, né, rapidamente sobre a energia vibratória, né? E vamos entrar nos conceitos do alinhamento de máquinas rotativas, ok? Então, pessoal, né? O que nós vimos anteriormente, né? Vimos um pouquinho, né, dos princípios, né, dessa disciplina, né, do conteúdo teórico que vamos abordar, né, e comentamos também, né, o que podemos ressaltar dos problemas, né, que encontramos na área e, né, podemos, né, citar um que é a falta de inspeções, tá? Então, no quesito falta de inspeções, nós analisamos, né, que poderia ser verificados e antecipados vários problemas aí, né, que paralisariam aí, por exemplo, um processo, tá? Quando nós falamos em máquinas, nós vimos que, né, também comentamos na aula passada, estamos relacionando com vários, né, equipamentos, que normalmente fazem parte de um processo produtivo, e se esse processo produtivo é interrompido, com certeza isso é prejuízo para a fábrica, para a indústria, ok? Então comentamos um pouquinho aí, né, da fadiga mecânica, né, alguns itens que podemos analisar pela inspeção, tá? No quesito soldagem, nós vimos algumas terminologias, né? Falta de fusão, porosidade, penetração, né? E comentamos também bastante do desalinhamento, né? Que o desalinhamento ali, né, tem uma terminologia conhecida que é o soft foot, tá? Que é pé manco, né? Nós comentamos dessa terminologia também, ok? Nós vimos também na aula passada um pouquinho sobre a manutenção corretiva, preditiva, né, ou preventiva, tá? E nós também analisamos ali, né, que dentro de um contexto, né, industrial, nós temos aí, né, uma porcentagem ali, né, de fatores entre folgas, né, desbalanceamento, falha de rolamento, são ali, né, itens pertinentes ao contexto fabril, ou seja, o comportamento dessas máquinas rotativas, tá? E nós vimos nessa aula, né, que uma grande parte, né, dos problemas vistos com máquinas rotativas está em cima do desalinhamento, tá? 32%, né? Tem uma grande porcentagem que é falha de rolamento, que às vezes é um aquecimento, tá? E o desbalanceamento, tá? Aí folgas também tem uma porcentagem razoável aqui de 16%, tá? Então, nós vimos que, né, temos as fases de manutenção, né, fases de monitoramento, né, e, né, vimos também os principais tipos de falhas, conforme comentado agora, tá? Ainda da aula passada,
né, eu comentei sobre algumas técnicas de manutenção. Uma coisa é nós identificarmos, né, sabermos da necessidade, né, de se analisar problemas. Outra coisa é como chegar nesses problemas, tá? Então nós vimos também algumas técnicas de inspeção pertinentes aí, né? Comentei também na época que a análise de vibrações é uma das principais quando abordamos o tema, né, de máquinas rotativas, tá? Existe a termografia, né, que também é útil, análise de lubrificantes, né, para ver a composição química, né, análise por ultrassom, né, nós comentamos da questão de soldagem nesse quesito, e um ensaio também, né, que identifica fadigas, né, dentro de alguns equipamentos, nos eixos, por exemplo, nos mancais, né, é o líquido penetrante, tá? Então nós vemos aqui, né, várias imagens representando essas técnicas, tá? O líquido penetrante, né, aqui embaixo, né, da parte de análise de vibração, do ultrassom, da termografia, análise dos combustíveis ou lubrificantes, aliás, tá? Nós vimos um pouquinho e comentamos sucintamente, tá bom? São conteúdos amplos, né? Cada um deles nos reverteria a um curso inteiro de informações, tá? Mas principalmente eu queria ressaltar, né, antes da gente iniciar o alinhamento propriamente dito, né, da inspeção visual, né? É muito simples, né? É um processo comum, né? E é o que justamente vai ser a base, né, para a gente analisar, né, os equipamentos rotativos, os acoplamentos, tá? Seja com auxílio, né, de materiais, de equipamentos, né, ou seja até mesmo ali visualmente mesmo, tá? Então, normalmente a inspeção visual, né, se indicaria para fazer anualmente, tá? Comentamos na aula passada, né, nas bases dos equipamentos rotativos, analisando o que? Juntas de expansão, se tem parafusos soltos, possíveis trincas nas bases da coluna, isso trincas a grosso modo, sem ser pelo líquido penetrante, né? Infiltração entre a base e o concreto, tá? Vai com certeza, né, levar a uma corrosão. Calços soltos ou calços enferrujados, né? Pinos guias soltos ou trincados, tá? Então, isso também foi um contexto que nós abordamos na aula passada. O que nós, né, só para complementar o que vimos até agora e comentamos da análise de vibração, né? Tudo o que nós vimos anteriormente está relacionado com este tipo de energia, que é energia vibratória, tá? Então, o que nós podemos relacionar com isso é que todas as máquinas que funcionam vão produzir vibrações, tá? O que nós temos que nos preocupar é que essas vibrações têm que ser irrelevantes e não levar a um processo de deterioração, né, antes do tempo previsto, tá? O que seria essa deterioração, tá? É uma característica por uma modificação na distribuição de energia vibratória pelo conjunto dos elementos que constituem a máquina, tá? Ou seja, né, nós sabemos que existe uma vibração, sabemos que essa máquina vai ter uma vida útil, porém existe um nível, né, que isso se estenderia por um longo prazo, tá? E é isso que nós vamos controlar, tá? Então, desse processo de deterioração, tá? Se todas as máquinas vão produzir essas vibrações, né? E aos poucos vão levar a esse processo, tá? Nós temos que identificar, tá? Identificar periodicamente
esse processo de vibração, certo? E esse é um dos instrumentos, né, que eu estou ressaltando aqui, né, que nós comentamos também na última aula. Ficou só da gente finalizar aquele conteúdo. E aqui temos um instrumento para medição e análise de vibrações. São utilizados em que momentos? Para verificar que, né, parâmetros, né, de vibração. Dá para verificar se existem rolamentos, está ligado também com esses rolamentos, né, que possivelmente tenham que ser trocados, ou se for uma engrenagem defeituosa, acoplamentos desalinhados, rotores desbalanceados, vínculos desajustados, né, junções, eixos deformados, né, lubrificação deficiente, folga excessiva em buchas, falta de rigidez no conjunto, problemas aerodinâmicos, né, problemas hidráulicos. Por que aerodinâmicos, tá, pessoal? Imagine que, né, se eu estou falando de um equipamento rotativo, tá, ele tem ali algo que gira em torno ali de um eixo, tá, e isso pode criar, né, vibrações, né, se não estiver as palhetas, por exemplo, bem alinhadas, tá? Cavitação, tá, também é um dos problemas analisados por esse instrumento. Então, eu que tenho uma relação com vários itens do conjunto. Por isso que é um dos ensaios mais utilizados quando se fala em energia vibratória, tá? A análise de vibrações também entra num contexto de um curso específico de análise de vibrações, ok? Por isso eu estou abordando porque tem esse relacionamento, né? O nosso caso vai ser o seguinte: se já se utilizou o procedimento com análise de vibrações e já se identificou que existe ali, né, um problema a ser resolvido, é a partir desse momento que nós vamos tentar resolver esse problema através do alinhamento das máquinas, tá? Ok? Mas antes mesmo disso, dentro desse contexto, nós também precisamos lembrar, né, das ondas mecânicas, porque a vibração tem essa relação com as ondas mecânicas, tá? Então nós trazemos, né, na plataforma dois contextos, dois conceitos também: a amplitude de uma onda mecânica e a amplitude da vibração, tá? Então, uma onda mecânica, nós sabemos aí, né, que o módulo de deslocamento máximo sofrido pelos elementos a partir de uma posição de equilíbrio. Então, de um item 0, tá, eu vou deslocar, né, esse material ou essa medida, né, até um outro ponto e ela vai se retornar, tá? Ou seja, é uma medida escalar de oscilação, de vai e vem. Por isso que nós dizemos que é a carga positiva e negativa de uma onda num determinado tempo, tá? Então, em determinado tempo, eu desloco e volto, né, fazendo essa posição de vai e vem repetidas vezes, tá? E a vibração, a amplitude dessa vibração, né, está relacionada aí à severidade dessa vibração, tá? A essa intensidade, né, entre esses momentos, tá, que vai levar, né, a um nível de criticidade ou até mesmo a destrutividade, né, desses equipamentos, tá? Então nós temos aqui, né, um modelo esquemático só para relembrar, né, mostrando aqui, né, o que seria essa amplitude, né, essa vibração, tá? Então são eventos cíclicos, né, desse vai e vem dessas partículas, tá, que vão ter um pico mínimo, que é o vale, tá, e um pico máximo, que são as cristas, tá? E a diferença, né, dessas duas
desses dois movimentos em torno de um eixo zero, tá? É o que vai nos dar as amplitudes, tá? Essa é a amplitude da onda mecânica, ok? Onda mecânica precisa de partículas para ter movimento e elas se propagam tanto em fluidos quanto em sólidos, tá? Não confunda com ondas eletromagnéticas, que não precisam de fluidos, porém elas também atuam no material, tá? Um magnetismo, por exemplo, ok? Bem, entrando e voltando um pouquinho mais para o contexto do alinhamento de máquinas, tá? Então, vamos partir pelo princípio do alinhamento mecânico convencional, tá? Então, alinhamento mecânico convencional, o que seria, né? É o recurso utilizado dentro da mecânica, tá? Para equipamentos rotativos e conjuntos desses equipamentos que serão interligados por acoplamentos, tá? Então, são dois equipamentos, né, distintos. Vamos pegar o caso turbina, gerador, tá? São dois equipamentos. A princípio pode se confundir num único equipamento, dependendo ali, né, do projeto, do perfil, tá? Mas eles têm que ter essa relação, né, esse acoplamento para poder ser tratado individualmente, tá? Então, o gerador pode durar muito mais que uma turbina, ou a turbina, né, pode durar mais que o próprio gerador, tá? E a finalidade, né, dessas faces desse acoplamento, né, é manter aí, né, uma distância correta, tá? Para que ambos equipamentos, né, estejam coerentes, né, dentro do seu funcionamento, tá? Então, dentro do funcionamento, nós temos que ter que esse acoplamento não tem interferência de um equipamento no outro. A turbina não pode, né, ter uma carga excessiva em cima do gerador e vice-versa, tá? Então, nós temos que analisar, né, esse acoplamento, tá? É aí que está, né, a questão do alinhamento de máquinas rotativas. Quando a gente passa a analisar esse acoplamento entre essas máquinas, entre esses, né, eixos que estão ali, né, acoplados, tá? Então, nós temos que fazer uma análise tanto radial quanto angular. Ou seja, eu tenho que analisar, eles podem estar ali, né, os equipamentos, ambos ali, né, num nível correto, tá? Então, tem um que está num nível e o outro está também nivelado. Mas não é questão de estar nivelado ambos. A questão é que eles podem ter um eixo de nivelamento fora, que é esse R aqui, ó. Esse R é a diferença radial entre os eixos, mesmo os dois equipamentos estando alinhados, tá? Ou seja, nivelados, desculpa, tá? Então, nivelamento não é sinônimo de alinhamento, tá? Os dois equipamentos podem estar nivelados e não alinhados, tá? Ou, num outro caso, eu posso ter ali, né, um problema desse desalinhamento angular, né? É quando eu tenho um dos equipamentos, né, fora desse ângulo, né, formando aí, né, um ângulo entre os eixos, tá? Então tem um eixo, né, de um equipamento e o outro eixo do outro equipamento acoplado está fora da posição, tá? Então, né, o intuito é verificar esses alinhamentos que possivelmente pode ser misto. O que isso significa? Ao mesmo tempo que eu tenho um desalinhamento, né, de altura entre esses dois equipamentos, eu também posso ter um alinhamento de inclinação.
tá? Então, muitas vezes eu tenho tanto o radial quanto o angular. Aí eu chamo que é um desalinhamento misto, tá? Aqui eu poderia até puxar uma outra cota aqui, ó. É uma diferença aqui, aquela diferença R que nós vimos anteriormente, tá? E quais seriam os métodos básicos para a gente verificar, né, esse desalinhamento? O mais convencional, né, seria nós utilizarmos um relógio comparador, tá? Então, uma das maneiras, né, que nós temos para analisar esse desalinhamento, né, é fazer, né, o uso desse instrumento, tá? Ainda vamos entrar em detalhes de como funciona, mas vamos agora nessa aula de momento, né, vamos simplesmente, né, verificar um pouco mais da terminologia, tá? Esse tipo de análise, né, de alinhamento com o relógio comparador, ele vai ser executado aqui, né, sempre em função da precisão exigida para o equipamento, né, porque tem outras maneiras de se analisar sem o relógio, tá? E tem até maneiras laser, né? A gente pode fazer ali um alinhamento a laser, né? Depende do processo, depende dos equipamentos, se exige, né, né, uma atenção tão rigorosa assim, tá? Mas primeiramente, né, comentamos que um dos erros é o erro paralelo, correto? Então, como que nós fazemos para verificar com o relógio comparador o erro de paralelismo? Então, olha só, né? Para a verificação do alinhamento paralelo, nós vamos colocar o relógio comparador, né, formando ali, né, um paralelismo com o eixo, né? Se eu tenho um relógio comparador paralelo ao eixo, né, eu vou ter, né, uma referência em relação a esse paralelo. E conforme eu rotaciono, né, um dos eixos, eu consigo, né, através de uma referência, tá, verificar se está ou não acima do nível ou abaixo do nível entre os eixos, tá, entre os dois eixos. Mas, porém, eu posso ter também, né, uma análise angular. Como que eu faço a análise angular? A análise angular eu vou fazer aqui, ó, referente a perpendicular. Então, note que se eu traçar o eixo aqui, ó, eu vou ter uma perpendicular aqui, ó, e não mais duas retas paralelas. Então, no primeiro momento, né, nós alinhamos o relógio comparador, né, de maneira que nós vamos analisar o eixo em paralelo. E num segundo momento, nós alinhamos o relógio comparador, tá, utilizando uns suportes, né, claro, tá, analisando a perpendicular. Porque essa perpendicular, essa diferença na abertura da perpendicular, vai me indicar o ângulo, tá? E se eu tenho uma perpendicular de referência aqui, né, e o meu relógio se desloca, né, esse deslocamento do relógio vai me dar, né, um ângulo, tá? Eu vou trabalhar então com trigonometria, tá? Eu vou pegar o valor em milímetros que vai ser apresentado no meu relógio e vou ter né, uma ação em cima desse equipamento para corrigir esse ângulo, tá? Vamos verificar certinho, né? Porém, eu posso também estar trabalhando com alinhamento com régua, né? Vamos voltar aqui só para a gente verificar. E se eu não tivesse o relógio comparador, conseguiria fazer essa análise? Claro, tá? Só que seria um pouco mais visual, é aí que entra a questão visual, né? Eu poderia utilizar uma régua de referência. Essa régua vai ser a minha paralela ao eixo, tá? E o medidor de folga também vai me dar essa relação aí de abertura, tá? Então, esse medidor de folga, né, conhecido ali como calibre de lâminas, né, ele também vai te dar uma referência, né, em relação
aos eixos. Então, quais os eixos que nós trabalhamos, né? Normalmente, no mínimo, 4 eixos, né? Em 4 posições. 0 grau, 90 graus, 180 e 270. Então, nós pegamos um ponto de referência, marcamos esse ponto de referência e depois comparamos, né? Com 1/4 de volta, depois com meia volta e depois, né, com 3/4 de voltas, né? Dependendo do caso, né, pode-se ter um procedimento mais preciso aí, né, de a cada 45 graus. Mas só esses 4 pontos já é suficiente também para dar um posicionamento, tá? Ok? Então, em paralelo, nós vamos medir 0, 90 e 80, 180 e 270 graus com a régua, tá? E depois, com o calibre de folga, o medidor de folga, nós vamos também medir a 0, 90, 180 e 270 graus, tá? Então, dá para fazer essa análise sem o relógio comparador, ok? Existe um outro método que chama método reverso, tá? O método reverso, né, a gente pode verificar pela ilustração abaixo, tá? Nós temos as leituras feitas em 2 momentos, tá? Então, nós temos o acoplamento do relógio no primeiro eixo e um outro relógio no segundo eixo, tá? E quando nós fazemos essa análise, né, nós fazemos análise nos 2 eixos ao mesmo tempo, tá? É uma montagem bem parecida com a primeira, tá? Com a primeira regra, ok? Bem, ainda dentro desse contexto, nós vimos alguns itens, né? Vamos ver outros ainda, né? Para realizar esse tipo de, né, alinhamento, né, nós vamos trabalhar em cima de 3 contextos, tá? Primeiro, o nivelamento. Ele é o processo, né, de grande importância que vai considerar todas as dificuldades, né, que possa ter ali na realização do alinhamento final. Então, o nivelamento da máquina, né, ou do equipamento que vai ser acoplado, tá? Ele tem que ser feito ali de uma forma que garanta, né, o mínimo erro possível, tá? O mínimo erro possível. E fora o nivelamento, né, a centralização, né? Ou seja, também ali, né, vamos nivelar, mas tem que também os eixos estarem centralizados, tá? Para que se possa ter um acoplamento ali, né, sem esses erros anteriores que nós vimos. Mas mesmo com o nivelamento e essa centralização, o mais importante também, né, dentro de um planejamento, né, para a realização desses alinhamentos, é que eu tenha dispositivos de deslocamento, né? Eles são chamados de macaquinhos, que nós podemos regular esses equipamentos, tá? Então, eles são colocados aqui em posições específicas, né? Ou seja, estratégicas, né? Para que possa ser, né, deslocado ali, né? Para a gente fazer o deslocamento da máquina, né? E fazer a correção do acoplamento, tá? Possíveis correções exigidas no alinhamento, então nós já vimos, né? Essas correções que vão ser exigidas no alinhamento pode ser uma correção angular vertical, uma correção paralela vertical, uma correção angular horizontal ou paralelo horizontal. Ou seja, né, angular, né, como nós trabalhamos ali na questão 0 graus, né, ou aqui 0, né, aí 90, né, 180 e 270 graus, né, nós vamos ter praticamente ali, ó, deixa eu pegar outra cor de caneta, nós vamos ter uma orientação, né, uma análise paralela, tá?
se está acima ou se está abaixo. E vamos ter uma análise também, né, de ângulo, tá? Então, quando nós falamos em paralelo, o paralelo pode ser esse deslocamento. Deixa eu só apagar aqui. Tanto na parte horizontal, quanto eu também posso ter um deslocamento, né? Aqui, ó, esse item para cima ou para baixo, entre esses dois acoplamentos, né? Ou ele pode estar para a direita ou para a esquerda, tá? Ou ambos, né? Nós vamos ver aqui, né? Às vezes a correção pode estar, né, em dois tipos, tanto no paralelo vertical quanto no paralelo horizontal. Isso é o que nós falamos de centralidade. Então, nós estamos analisando se os dois acoplamentos estão bem centralizados, tá? E o angular, é claro, né? Nós vamos analisar, né, se mesmo centralizado, né, não há uma distorção, uma diferença ali, né, de ângulo entre esses eixos, tá? E também pode ser um deslocamento para um lado, para o outro, né? Ou para cima ou para baixo, ou ambos, tá? Então, paralelo pode ser em ambos e angular também pode ser em ambos, tanto vertical quanto horizontal, tá? É o que nós vemos aqui, né? Vamos tentar analisar em cima de algumas possíveis correções desse alinhamento, tá? Conforme nós vimos na parte anterior. Então, imagine que eu tenho um alinhamento angular feito com relógio comparador, tá? Então, vamos imaginar essa figura que está aqui no contexto, né, da plataforma. A figura 7 e a figura 8, tá? Então, suponhamos que o conjunto de acionamento com desalinhamento angular seja conforme ilustrado abaixo, tá? Já vou pedir para vocês ressaltarem que tem aqui, ó, eu tenho uma medida que é o diâmetro desse acoplamento, eu tenho uma medida que é a diferença que eu vou achar entre os pés desse equipamento, tá? E eu tenho uma distância entre os pés desse equipamento, tá? Qual que vai ser a minha correção? A minha correção, ó, eu tenho que verificar a altura, tá, condizente ali com a distância entre os pés e conforme o ângulo que eu vou analisar. Então, como que eu vou fazer esse procedimento, né? Então, primeiro, verifique aqui nessa figura 9, tá? Essa figura 9, que eu vou montar primeiramente o relógio, né, e posicionar ele de uma maneira que eu consiga girar, né, até identificar um ponto zero, tá? Identificando esse ponto zero, tá, eu vou marcar esse ponto, tá? Vou travar nesse ponto zero e vou pegar 4 pontos. Pegar o ponto a 90 graus, né, o ponto inicial, a 180 e a 270. E vou marcar esses pontos, tá? A partir desses pontos coletados, nós vamos registrar essas medidas, tá? Num croquis. Então, esse croquis de orientação ele é bem parecido com essa ilustração aqui, tá? Nós vamos anotar esse croquis. É a partir desse croquis que nós vamos trabalhar a correção, tá? Então, aqui já estamos vendo um pouquinho do procedimento, tá? Porque depois que nós coletarmos essas medidas, tá, com o relógio comparador, né, nós vamos achar aqui o valor H, né, e nós vamos trabalhar o valor da correção através dessa formulinha aqui, ó. Então, onde eu tenho H igual a X vezes L dividido por D, né? Nós já temos aqui o L, que é a distância, tá? O D aqui, que é o diâmetro, ok? O H, tá? E depois nós vamos trabalhar o que seria esse X aí, tá? Então, segurem aí que a gente já vai ver ainda hoje, tá? E vamos trabalhar um pouquinho esses cálculos, tá bom? Então, isso no caso nós estamos vendo o angular, tá?
Então, o angular é um desalinhamento desse tipo aqui, ó. Deixa eu pegar até em vermelho aqui, né? Eu tenho um dos eixos passando por um eixo e o outro está cruzando, formando um ângulo. A diferença do relógio vai ser possível verificar essa correção, tá? Uma outra coisa é nós analisarmos a questão radial. Na verdade, o radial sempre vai ser mais simples, tá? Porque o radial eu vou verificar em relação aos dois eixos a altura que ele está, tá? Considerando que eles seriam paralelos, tá? Então, o relógio comparador vai ser apoiado diretamente, né? Fixo em um eixo, apoia-se no outro e rotacionando eu consigo analisar, né? Sempre eu vou ter que ter um ponto zero, tá? Desse relógio, ok? Travando nesse ponto zero, o que nós vamos buscar? Por isso que eu trouxe o contexto de ondas. A gente vai buscar um pico de variação, tá? É esse pico de variação, tá, que vai estar relacionado com a vibração, que é aquelas ondas, tá? Isso eu vou tentar, né, identificar através do relógio comparador, ok? Então, no caso aqui, ó, quando nós temos essa análise radial, né, nós também vamos utilizar um croquis para registrar, bem parecido com o angular, tá? Nós vamos registrar ali a 0, 90, 180 e 270 graus, tá? Utilizando o relógio comparador. Ok? Nós vamos ainda estudar a dinâmica do relógio comparador, não se preocupem, tá? As medidas finais, né, as medidas lidas, né, devem ser divididas por 2, determinando assim a espessura dos cálculos a serem colocados. Por que dividido por 2, pessoal? Porque nós estamos trabalhando com uma circunferência, tá? Então, eu estaria trabalhando ali, né, com o valor máximo, porém eu tenho que sempre pensar na centralidade, tá? Então, por isso que, né, as medidas para a correção serão divididas por 2, né? No plano vertical e no plano horizontal, tá? Ok? Então, trabalhando aqui, ó, no plano horizontal ou trabalhando aqui no plano vertical, tá? Utilizando ali, como que seria a mesma análise, só que utilizando régua e calibrador de folga. A ideia é a mesma, tá? A ideia seria a mesma. Identificar a altura, né? Teria que saber ali o comprimento entre os pés, o diâmetro, tá? Porém, eu vou utilizar uma régua, né? E, né, o calibrador de folga, né? Que é o que está aqui nessa ilustração, né? Também conhecido ele como fillet gauge, né? Ou calibre de fitas, ou, né, alguns outros nomes que se conhecem aí na mecânica, tá? Então, repare aqui na figura 13 e na 14. É semelhante à figura anterior que nós vimos. Porém, aqui, né, nós não vamos utilizar o relógio comparador. Então, olha aqui na figura 15. Para verificar ali o alinhamento angular, eu vou rotacionar da mesma maneira 0, 90, 180, 270, só que eu vou utilizar aqui, ó, um calibrador de folga, tá vendo? Para medir nesses pontos. Então, a medida não vai ser dada pelo relógio comparador, vai ser dada diretamente pelo calibre de folga, tá? Ok? Mas eu vou fazer ali as mesmas medidas nos mesmos pontos, 0, 90, 170, 180 graus. E vamos registrar as medidas no croquis, da mesma maneira, tá? O radial, né? Aí o radial eu também vou utilizar o calibrador de folga, porém eu vou precisar de um apoio de referência que é a régua, tá? A régua vai servir, né, para eu manter uma referência em paralelo com o eixo. Então vocês notem que isso vocês podem até questionar.
E se a flange já tiver um defeito, tá? Estamos considerando que a flange aqui, ela tem um nível de perpendicularidade aceitável dentro dos padrões normais, tá? Ou seja, já está sendo desprezado ali se tiver algum erro, ok? É por isso que o método reverso poderia compensar isso, tá? Mas aqui nós estamos considerando que a flange está, né, ali alinhada ao eixo de uma maneira perpendicular, que é por isso que eu consigo considerar a régua como paralela, ok? É por isso que a régua aqui vai ser o meu paralelo, tá? Então nós temos esse caso aqui, tá? E esse caso aqui, né? Aqui para ilustrar melhor, né? Eu vou colocar uma régua, né, de apoio em das flanges, né? Dos equipamentos que vão estar acoplados, né? E, né, o calibrador ele vai ficar ali para medir ali, né, a folga entre esses dois equipamentos, utilizando o vão entre a régua e o acoplamento a ser analisado. Eu não sei se vocês conhecem o calibrador de folga, né? Mas o calibrador de folga, cada lâmina deles tem um valor já pré-definido, tá? Então, é por isso que nós vamos conseguir ter um valor, tá? O calibrador de folga tem várias lâminas com vários valores pré-definidos e calibrados, tá? São medidas materializadas para se medir folga mesmo, ok? Bem, né? Nós podemos comentar um pouquinho agora desses cálculos, tá? Porque é em cima desses cálculos que nós vamos desenvolver um pouquinho o nosso conteúdo mais específico, que é o da prática, tá? Então, primeiramente, o que seria essa fórmula para o cálcio, tá? Nós vamos verificar aqui, para o cálcio, né, nós temos um cálcio, uma fórmula onde, né, o H vai ser a espessura que eu procuro encontrar para o cálcio, o L eu já comentei, né, é a distância entre, né, os dois pés ali, né, os acoplamentos ou fixação do equipamento, tá? O D vai ser o diâmetro da circunferência, né, descrito aqui na flange, onde eu vou apoiar o meu relógio, tá? Então ali, quando eu estiver rotacionando, eu vou ter um diâmetro dessa circunferência, ok? E aqui o X, né, vai ser o valor da leitura do relógio, ou seja, imagine que eu estou fazendo uma correção aqui, tá? Eu estou fazendo uma correção que relaciona o diâmetro da circunferência, né, com esse erro que eu vou ter, que vai ser dado ou pelo relógio comparador ou pelo calibrador de folga, depende da técnica que eu vou utilizar, tá? E ainda, né, acrescentando, né, a distância entre esses centros, tá? É uma fórmula simples, que a partir dela eu consigo achar a medida H, que é a espessura do cálcio, ok? Para isso eu tenho que ter uma noção, né, de que lado que eu preciso trabalhar, tá? É na vertical ou é na horizontal, tá? É na parte dianteira ou na parte traseira que eu preciso colocar o cálcio, ok? É aí que está a importância de se interpretar esses resultados, tá? E é isso que nós vamos, né, trabalhar na próxima aula. Então, por enquanto, pessoal, eu agradeço, tá, a participação de vocês, ok? Vamos estar trabalhando um pouquinho mais esses exemplos de cálculos, porém, eu peço que vocês revisem na plataforma um pouquinho desse conteúdo, né? Nós temos nós estamos iniciando na aula de hoje a segunda parte do curso, tá?
Aí lá nessa parte tem todo esse contexto com mais exemplos, tá? Então é só para a gente recapitular. Caso de dúvidas, nós temos o grupo dos alunos, temos aqui o nosso canal, tá? Que vocês podem deixar aí depois de revisar ali os vídeos, tá bom? Vocês podem, né, estar entrando em contato ali pelas nossas redes sociais ou pelos grupos de alunos, tá bom? Dúvidas com exercícios, também não deixem de colocar aí, né, de explanar, tá bom? Beleza, pessoal? Bem, obrigado pela atenção, até a próxima aula, nós retomamos aí, né, com as suas dúvidas e aprofundando um pouquinho nos cálculos, tá bom? Beleza, até mais, gente.